Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje a gente vai trabalhar dentro da fisiologia, tá certo? E nós vamos falar sobre o sistema gastrointestinal, dar continuidade na verdade, né? Essa aqui deveria ser a segunda aula sobre esse tema aí, mas a primeira aula ela foi dividida ela precisou ser dividida em dois vídeos, tá certo, pessoal? O que faz essa aula aqui é a aula de número 3, tá certo? Todo o conteúdo ele vai ser finalizado no próximo vídeo, tá certo? No vídeo número 4 aí sobre o sistema gastrointestinal. Pessoal, o objetivo da aula de hoje é que a gente aprenda sobre os tipos de movimentos que estão dentro do sistema gastrointestinal, que a gente aprenda sobre a lei do intestino, tá certo? A gente vai conhecer também sobre a participação de certos hormônios dentro do processo de secreção gastrointestinal e vamos falar sobre o reflexo da defecação. Beleza, pessoal? Então a gente termina o nosso conteúdo programado para a aula de hoje. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Galera, tipos de movimentos do trato gastrointestinal. Basicamente são dois, tá certo, pessoal? Dois tipos de movimentos existem dentro desse trato. São os movimentos ditos de propulsão, tá certo? Movimentos propulsivos e movimentos de mistura, beleza? Os movimentos de propulsão, galera, eles têm um objetivo certo aí de deslocar quantidades de alimentos por todo o trato gastrointestinal, tá certo? Em um tempo suficiente aí para que o processo de digestão e absorção aconteça, tá certo, galera? Mas os movimentos de propulsão vão deslocar esses alimentos, fazer com que eles corram pelo trato, beleza? Os movimentos de mistura, galera, como o nome nos ensina, não é mesmo? Eles vão ter o objetivo de misturar todo esse conteúdo alimentar aí para que eles estejam aptos à digestão durante todo o caminho tubular desse trato gastrointestinal, beleza, pessoal? Movimentos de mistura feitos para misturar, beleza? E, pessoal, o movimento básico aí de propulsão que nós temos no trato gastrointestinal são chamados de movimentos peristálticos, tá certo? É o dito aí peristaltismo. E, pessoal, o peristaltismo ele é caracterizado pela presença de certa quantidade de tônus em uma porção do trato gastrointestinal. Esse tônus, em certa porção específica do trato, recebe o nome de anel contrátil. Uma vez que esse anel contrátil aparece, ele segue adiante, tá certo? Ele percorre, ele flui para frente, tá certo? De forma que qualquer conteúdo que esteja à frente desse anel contrátil siga e seja direcionado, né, de acordo com o movimento do anel. Beleza, pessoal? É muito legal a gente saber como que isso acontece e por que acontece o movimento de propulsão. De propulsão não, de peristaltismo, perdão. Pessoal, uma vez que a gente faça uma refeição, logo essa quantidade de alimento ela vai se estacionar em algum lugar do nosso intestino, né? É assim. Quando isso acontecer, galera, a gente vai ter uma distensão da parede intestinal. Essa distensão da parede intestinal vai ativar, vai estimular o nosso sistema nervoso entérico, não é mesmo? E a gente sabe o que é isso que a gente viu na última aula, não é? E o plexo mioentérico, galera, ele vai trazer uma resposta de tônus, tá certo? E esse tônus, que recebe o nome de anel contrátil, vai existir 2 a 3 centímetros ao local em que foi distendida a parede intestinal. Uma vez que ocorre esse anel contrátil, o anel vai percorrer adiante esse caminho aí. Tá certo, galera? Eu quero representar para vocês mais ou menos o que se passa com o meu canudo de exemplo aqui. Beleza? Vamos supor que nós comemos alguma coisa e esse conteúdo está parado no intestino, bem aqui onde está o meu dedo. A parede intestinal vai ser distendida por causa desse alimento, não vai? Vai. O meu sistema nervoso entérico vai ser avisado? Vai. O plexo mioentérico, né, ou sistema nervoso entérico, vai trazer uma resposta de reação. Ele vai contrair, né, a parede intestinal 2 a 3 centímetros atrás desse lugar de distensão. Não vai? Vai sim, senhor. Então, esse anel contrátil, galera, ele vai se movimentar adiante, tá certo? Trazendo o deslocamento, né, fazendo com que esse conteúdo alimentar desloque-se na direção desse movimento aí peristáltico. Tá certo, galera?
Pessoal, os movimentos peristálticos eles vão existir somente se existir a sanidade de um plexo mioentérico, beleza? Se ele estiver funcionando um plexo mioentérico. Além disso, pessoal, o sistema nervoso autônomo parasimpático ele consegue potencializar os movimentos de peristaltismo, beleza? É muito legal saber disso. Os movimentos peristálticos, galera, eles acontecem também em outras porções aí de musculaturas lisas, tá certo? Como os uréteres ali entre os rins e a bexiga, nos ductos biliares, em alguns outros ductos glandulares, beleza? Nós vamos ter movimentos peristálticos. Enfim, pessoal, esse aí é o chamado movimento, o peristaltismo, movimentos peristálticos, beleza? Galera, mas a gente tem um outro tipo de movimento, não tem? Nós temos movimentos de mistura. E os movimentos de mistura, galera, eles vão ser diferentes dependendo da porção do trato gastrointestinal que ele se desenvolver. Por vez, pessoal, nós podemos ter um movimento de mistura originado por causa de movimentos peristálticos. Especialmente, galera, e essencialmente quando a porção próxima do trato for um esfíncter, tá certo? E aí a gente pode imaginar o que acontece. Dá uma olhada aqui. Imagina que essa parte do meu canudo aqui, galera, é um esfíncter, tá certo? E o meu conteúdo alimentar ele parou logo aqui, antes do esfíncter. Então essa parede vai ser distendida, a gente vai ter todo aquele processo de aviso ao sistema nervoso entérico, a reação, anel contrátil, não é mesmo? E a gente vai ter o início de um peristaltismo, que vai tentar fazer isso. Mas ele vai ser barrado logo no esfíncter. Pessoal, esse conteúdo vai se deslocar? Não vai se deslocar porque o esfíncter está barrando. Então a gente vai ter um movimento de mistura. Aquele alimento ali ele vai só chacoalhar, ele vai ser misturado, tá certo? Então essa é uma situação de movimentação para misturas com fins de mistura, mas através de movimentos peristálticos, beleza? Galera, os movimentos de mistura, eles também recebem um outro nome por vez, que são chamados de movimentos de contração constritivas intermitentes. Contrações constritivas intermitentes. E essas constrições aí, elas vão ter o objetivo de mistura, sim senhor, e elas vão acontecer em certas porções separadas de todo o trato gastrointestinal. E elas têm o objetivo de triturar, galera, e esmagar todo esse conteúdo, tá certo? E elas vão separar aquele bolo denso de conteúdo alimentar, tá certo? Através dessa mastigação intestinal, que é mais ou menos o que acontece, tá certo, pessoal? Eu vou jogar uma imagem para vocês, eu preciso que vocês observem a imagem, dê pausa no vídeo e voltem aqui comigo, tá certo? Galera, então qual que é a primeira coisa que a gente pode concluir depois de analisar essa imagem aí? A gente pode, então, completar aqui a tabela que a gente tem no quadro, tá certo? Vejam bem, toda vez que nós ouvimos falar de movimentos de mistura, movimentos de constrição, movimentos de segmentação, tá certo? Que é um sinônimo para mistura, tá? Que caracteriza esse tipo de movimento, nós vamos lembrar dessa imagem aqui. Percebem, pessoal? Olha o bolo alimentar sendo triturado, esmagado, segmentado, não é mesmo? Então a gente vai colocar aqui em cima mistura, beleza? Os movimentos de mistura, pessoal, demoram em média aí cerca de 20 segundos, tá certo? Então o nosso estômago desenvolve esse padrão de movimento durante esse tempo, então logo eles param. E depois eles iniciam novamente, talvez na mesma região ou em outras regiões, sempre objetivando manter misturado esse conteúdo disponível à digestão, tá certo? Pessoal, olha essa imagem aqui. Toda vez que nós ouvimos falar de movimentos de propulsão, movimentos de peristaltismo, nós vamos lembrar desse tipo de imagem, tá certo? Que mora aqui, olha, que mostra o anel contrátil, tá certo? Deslocando esse conteúdo alimentar adiante. Olha para vocês verem. Beleza? Esse deslocamento, galera, ele existe dentro de uma distância de 5 a 10 centímetros, tá certo? Que funciona, que mantém-se ativo esse movimento aí do peristaltismo. Eu fico pensando, galera, quanto tempo demora, quantas contrações peristálticas são necessárias para que o conteúdo chegue até o nosso ânus, por exemplo, né? Para ser excretado no nosso corpo. A gente sabe que nós temos quase 5 metros de tecido intestinal dentro do nosso corpo, né? São 3 metros de intestino delgado e 1,5 metro de intestino grosso.
O deslocamento peristáltico acontece de 5 a 10 centímetros. Façam as contas aí, quantas contrações peristálticas são precisas para deslocar esse conteúdo alimentar até o final. Galera, são muitas, né? Então, peristaltismo, ó. Beleza, pessoal? Então, galera, vamos continuar o raciocínio para a gente conseguir completar o nosso quadro. É o seguinte. Pessoal, então, uma vez que seja necessário a presença de um anel contrátil, não é mesmo? Ou seja, o início de certos movimentos peristálticos por causa daqueles fatores que nós conversamos, né? A distensão da parede intestinal, né? Que vai fazer contato com o sistema nervoso entérico e vai mandar, então, essa movimentação que inicia-se com um anel contrátil, um tônus muscular em certa porção do intestino. Pessoal, esse anel contrátil ele vai sempre aparecer na porção oral dos segmentos, tá certo? Então imagine que aqui seja a nossa boca e aqui seja o nosso ano. Aquilo que nós comemos parou aqui no meio do canudo, tá certo? Dando início ao movimento peristáltico, o anel contrátil ele vai aparecer aqui, galera, tá certo? Na porção oral, mais perto da boca de todo o segmento, tá certo? Pessoal, outra coisa que é muito importante saber, os centímetros próximos a esse alimento, por onde ele vai fluir no desenvolver do peristaltismo, ele vai ser relaxado, galera. Tá certo? Tornando favorável que flua esse alimento nessa direção, né? Na direção na qual foi relaxado o músculo. Vocês concordam? Isso recebe um nome, galera. Chama-se relaxamento receptivo. Tá certo? Pessoal, esse fenômeno ele seria impossível se o ser humano for ausente de um plexo mioentérico. Tá certo? Portanto, galera, esse relaxamento receptivo junto com esse anel contrátil no lado oral do segmento, recebe o nome de reflexo mioentérico ou então reflexo peristáltico. Tá certo, pessoal? E galera, o reflexo mioentérico ou reflexo peristáltico, ele é o primeiro artigo e o único artigo que define a lei que se chama lei do intestino. Tá certo, galera? Que é a lei que define quase que um direcionamento certo para esse conteúdo alimentar, por causa desses fatores que nós falamos. O anel contrátil posicionado na parte oral do segmento, o relaxamento dos centímetros próximos, né? Dos centímetros direcionados ao ânus, não é mesmo? Do segmento do trato gastrointestinal, então desenvolver peristáltico que vai ter uma tendência extremamente grande de mandar esse conteúdo sempre em direção ao reto. Beleza, galera? Galera, isso aí é o chamado lei do intestino, tá certo? Ela vai estar posicionada aqui no nosso quadro, ó. Lei do intestino, beleza, galera? Muito importante saber disso aí. Pessoal, vamos abrir mão agora de todo esse raciocínio que nos falam sobre os movimentos que acontecem no trato gastrointestinal e vamos abrir espaço agora para a gente completar aquele quadro de lá que vai nos falar sobre secreção desse mesmo trato. Beleza? E pessoal, é verdade que existem muitos hormônios que participam na escolha desses elementos que serão secretados ali, ou até mesmo da iniciativa desses elementos de existirem como secreção no trato gastrointestinal, tá certo? Alguns desses hormônios aí também até se relacionam com algumas funções relacionadas à motilidade, beleza? Mas não é tão importante essa perspectiva aí relacionada aos hormônios. Nós vamos nos agarrar mais à participação dos hormônios quanto ao conteúdo secretado no trato gastrointestinal. Beleza? E o primeiro hormônio que a gente vai falar, nós vamos falar de 4, os mais importantes. O primeiro é a secretina. Beleza, galera? E prestem atenção aqui no que eu vou falar, porque depois eu vou lá completar o quadro e a gente anota. Galera, a secretina foi o primeiro hormônio gastrointestinal descoberto aí no mundo, na história da fisiologia. Tá certo? E, pessoal, a secretina ela é um hormônio que ela vai ser secretada por células que recebem o nome de células S, tudo bem? E elas vão ser secretadas na mucosa do duodeno, tá certo? E essa secreção de secretina vai acontecer em resposta a uma substância ácida que chega ao duodeno, tá certo? Vindo do antro estomacal, passando pelo piloro, tá certo? A secretina, galera, ela vai estimular a secreção pancreática. E o pâncreas ele vai secretar bicarbonato ali no duodeno, tudo bem? E esse bicarbonato secretado pelo pâncreas a partir do estímulo da secretina vai tender a neutralizar esse ácido aí, né? Alcalizando esse ambiente aí
para melhor cumprir com a função de digestão a partir daquele local, beleza, galera? No duodeno. Vou anotar, completar o nosso quadro agora, tá certo? Secretina. Bicarbonato, beleza, galera? Então, falou de secretina, a gente se lembra da secreção pancreática, não é mesmo? Que é isso que ela vai fazer. Falou da secreção pancreática, a gente se lembra aquele incentivo à alcalinização, não é mesmo? Que vai trabalhar em cima daquele conteúdo extremamente ácido vindo do estômago, beleza, pessoal? Por isso ela vai ser secretada no duodeno, que é o lugar que recebe todo esse conteúdo. Pessoal, o próximo hormônio que a gente vai falar vai ser a gastrina, tudo bem? A gastrina ela vai ser secretada no antro estomacal aí, através de células que recebem o nome de células G, né? A gente lembra G de gastrina, não é mesmo? E ela vai ser secretada em resposta a estímulos que relacionam-se com a ingestão de alimentos, tá certo? Como, por exemplo, a dilatação da parede estomacal, beleza? E ela vai atuar basicamente aí de duas formas. A primeira delas ela vai estimular a secreção de conteúdo ácido gástrico, beleza? E a segunda delas é o crescimento da mucosa gástrica, beleza? Gastrina e o hormônio gastrina vai atuar principalmente dentro dessas duas funções. Ela também vai estar envolvida, pessoal, de forma moderada a motilidade do corpo estomacal, tá certo? E principalmente, muito importante, parece que ela tem um efeito potencializante, né, vamos dizer assim, na bomba pilórica, tá certo, galera? Então, isso significa que ela está relacionada em parte, muito provavelmente, com o esvaziamento estomacal, tá certo, galera? O hormônio gastrina. Vou tentar colocar isso tudo naquele quadradinho ali, vamos ver. Nossa, ficou horroroso, mas tá bom, galera. Pessoal, o próximo hormônio que a gente vai falar é o peptídeo inibidor gástrico, tá certo? Esse hormônio ele não tem nenhuma relação em cima de atividades de secreção, mas ele participa e cumpre uma função reguladora muito legal, pessoal. Acontece que esse peptídeo inibidor gástrico ele vai ser secretado, tá certo, no intestino delgado superior, ali na região do duodeno, em resposta à presença de aminoácidos e ácidos graxos principalmente, e também pouco em resposta à presença de carboidratos. Mas, galera, o objetivo dele é diminuir a atividade motora do estômago, galera, principalmente quando o duodeno ele já está sobrecarregado com a presença de alimentos ali ainda aptos à digestão, tá certo? Então o que ele vai fazer é falar para o estômago, segura a onda aí, porque a gente ainda tem coisa para fazer aqui no duodeno, não libera conteúdo gástrico aqui que vai atrapalhar todo esse processo até que a gente cumpra a nossa função aqui, tá certo, galera? Então ele de que forma que ele faz isso? Inibindo aí, né, a atividade motora estomacal, tá certo? Até que aquele conteúdo que está ali no duodeno, né, seja digerido e tenha espaço no intestino delgado superior para receber outros conteúdos mais para digestão. Beleza, galera? Esse aí é o peptídeo inibidor gástrico. Vou escrever ele aqui, ó. Beleza. Galera, o último hormônio que a gente vai deixar participar da nossa tabela ali dos mais importantes, né? Vai ser a colecistocinina, também chamado de colecistoquinina, tudo bem? E galera, esse hormônio aí ele vai ser secretado pelas células I do duodeno e do jejuno, principalmente, tá certo? E essa secreção de colecistocinina vai acontecer em resposta a elementos produtos da digestão de lipídios, ácidos graxos e monoglicerídeos. Tá certo, galera? Pessoal, a colecistocinina, ela vai contrair fortemente a vesícula biliar, tá certo? Fato esse que vai expelir toda a bile ali no duodeno, né, na porção superior do intestino delgado, né? E a bile ela vai cumprir com todas as suas funções de emulsificação ali, né, em cima de lipídios e ácidos graxos e possibilitando que esses produtos sejam digeridos e absorvidos. Tá certo? A colecistocinina ainda, pessoal, ela vai conseguir meio que trabalhar como o peptídeo inibidor ali. Ela vai segurar
a movimentação estomacal para que nada seja despejado até que o terço proximal do intestino delgado esteja completamente vazio, tá certo? Até que o duodeno esteja apto a receber novos produtos para a digestão, tá certo, galera? E aí a gente fecha o nosso quadro com a colecistocinina, também chamado colecistoquinina, beleza? Eu vou anotar isso aqui. Então é isso aí, galera. Nosso quadro está completo. Então, pessoal, substâncias que vão participar, substâncias hormonais que vão participar de todo o processo de secreção aí do nosso trato gastrointestinal e algumas também relacionadas à motilidade. Toda vez que falarmos de secretina, galera, a gente lembra das células S, né, S de secretina, que vão secretar essa substância, esse hormônio no duodeno, não é mesmo? E a secretina vai contrair, vai trabalhar com quem, galera? Com o pâncreas, não é? E o pâncreas vai liberar bicarbonato, tendendo a dar uma basificada, uma alcalinizificada no meio, beleza, galera? Vai tornar o meio mais alcalino. A gastrina vai ser tipo o contrário da secretina, galera, porque a gastrina a gente lembra, né, que ela é secretada pelas células G, né, G de gastrina, vai ser secretada no antro estomacal e a gastrina vai estar liberada, vai estar relacionada com a liberação de uma secreção ácida gástrica, galera. Ela vai acidificar esse meio, beleza? E a gente lembra também daquela atividade relacionada a certa porção de motilidade. Nossa, mãe, tô confundindo tudo, Jesus. A gente se lembra daquela atividade relacionada a certa motilidade do corpo estomacal. É porque a frase estava difícil, né? Beleza, pessoal? Gastrina. O peptídeo inibidor gástrico, galera, a gente vai lembrar daquela inibição, né? Não vai ter nenhum relacionamento com secreções, mas ele cumpre um papel importante regulador, né? É o cara que pede uma calma para o estômago enquanto o duodeno termina de cumprir com toda a sua função digestória e logo depois ele consiga receber mais conteúdos, não é mesmo? Então ele vai inibir aí o estômago, beleza? Pessoal, colecistocinina, beleza? Essa aqui é a sigla mais usada, a gente vê muito essa sigla, beleza? Aí nós vamos lembrar sobre a secreção das células I, não é mesmo? E ela vai ser secretada no jejuno e no duodeno, principalmente. Tudo certo? Ela vai estar relacionada com a contração da bilis. A bile vai secretar bile, não é mesmo? Ali no duodeno e vai participar de todo aquele processo de emulsificação, que vai estar relacionada com ácidos graxos, né? Lipídios e assim por diante. Tá certo, galera? Então, agora a gente vai falar sobre reflexo de defecação e a gente termina o nosso vídeo. Pausa para beber água, tá certo? Beleza, galera. Concluindo nossa aula hoje, reflexo de defecação. Pessoal, então logo, né, frequentemente nós vamos ingerir certos alimentos, eles vão passar pelo processo de digestão, de absorção e por fim eles vão estar aqui localizados no cólon descendente, cólon sigmoide, na porção mais final, que é o reto do intestino grosso. Tá certo, pessoal? E galera, com certeza a defecação ela ocorre através do reflexo da defecação, tá certo? E pessoal, um desses reflexos de defecação, ele recebe o nome de reflexo intrínseco de defecação. Reflexo intrínseco, tá certo? E como que ele desenvolve-se, galera? É o seguinte, logo esse conteúdo que nós ingerimos e passado por todas as camadas e porções do intestino, ele vai estar localizado aqui no reto, tá certo? E uma vez que ele esteja localizado aqui no reto, de uma forma bem próxima ao desconforto, ele vai causar o estiramento da parede retal, não vai? Vai sim, senhor. Esse estiramento da parede retal, galera, vai desenvolver estímulos, né? Vai desenvolver aferências por esse sistema nervoso entérico, né? Que vai se propagar pelo plexo mioentérico, não é mesmo? E logo a gente vai ter uma resposta que começa, galera, aqui no cólon descendente. É uma movimentação peristáltica, galera. Estímulos peristálticos, movimentações peristálticas
vão iniciar-se aqui no cólon descendente, no cólon sigmoide, em direção ao reto, tá certo? E com o passar dos segundos do tempo, à medida que essas movimentações peristálticas forem aproximando da extremidade mais distal do intestino grosso aí, a gente vai ter o relaxamento do esfíncter interno anal, tá certo, galera? E esse relaxamento, essa inibição do esfíncter vai acontecer através do plexo mioentérico. Vocês se lembram que nós falamos na última aula que esse plexo mioentérico ele tem atividades secretivas de neurotransmissores inibidores? Nós falamos de um peptídeo inibidor, né? Deve ser até primo desse aqui, ou talvez seja até o mesmo, não sei falar. Mas o fato é que ele consegue atuar sobre esse esfíncter anal interno, inibindo-o e, portanto, relaxando-o, tá certo? E, pessoal, se o esfíncter anal externo estiver contraído, né, de forma voluntária, a gente vai ter a ocorrência da defecação aí livremente. Tá certo, pessoal? Mas, galera, o reflexo intrínseco de defecação, ele precisa concorrer com outro reflexo para que a defecação ocorra de forma efetiva, tá certo? Ele vai concorrer, ele vai precisar da participação, na verdade, do reflexo de defecação parasimpático, tá certo? O reflexo de defecação parasimpático. E como que desenvolve esse reflexo parasimpático de defecação junto com o reflexo intrínseco de defecação? É o seguinte, esse estiramento do reto, galera, ele vai criar aferências que vão subir lá para a medula espinhal, tá certo? Através das fibras nervosas aferentes. Logo a gente vai receber uma resposta que vai descer pelos nervos parasimpáticos, tá certo? São os nervos pélvicos, tudo bem? Vou anotar isso aqui, ó, nervos pélvicos. Pessoal, e essas eferências parasimpáticas aí vindo fazer contato aqui com o intestino grosso através dos nervos pélvicos, elas vão trabalhar intensificando, potencializando toda a atividade peristáltica já ocorrendo nessa região por causa do reflexo intrínseco, tá certo, galera? Que iniciou esses movimentos aí, tá certo? Assim como, pessoal, esses nervos pélvicos vão trazer uma ajuda ao relaxamento do esfíncter anal interno. Beleza, pessoal? Galera, a movimentação do reflexo parasimpático sobre o reflexo intrínseco nada mais é do que uma conversão do reflexo intrínseco de defecação de um estímulo fraco para um estímulo forte, tá certo? E frequentemente capaz e suficiente aí para esvaziar todo o intestino grosso. Tá certo, galera? Acontece dessa forma aí. Pessoal, nem sempre quando a gente tem a vontade, a gente consegue usar o banheiro, né? Normalmente quando torna-se propício que as nossas necessidades sejam feitas, a gente vai até o lugar e consegue relaxar o esfíncter anal externo aí de forma voluntária, né? Para que flua todo o fluxo intestinal aí. Pessoal, isso significa que a gente consegue recriar esses passos aqui reflexivos, né, quando a gente tem a vontade, beleza? Através de respiração profunda, né, movimentação do diafragma para baixo, contração dos músculos abdominais, né, fato esses que vão aumentar toda a pressão do intestino grosso e direcionar esse bolo fecal aí para o reto, né, passando pelos esfíncteres aí e então sendo mandado para fora. Mas, pessoal, essa recriação desses reflexos não é tão efetiva quanto o reflexo natural sendo criado no momento que for necessário, tá certo? Por isso que frequentemente a gente percebe que as pessoas que tendem a inibir essa vontade natural, tá certo? Reflexiva de defecação e tendem a recriar isso em um outro momento, quando elas querem ou quando elas podem, não é mesmo? Frequentemente essas pessoas vão sofrer de constipação intestinal, beleza, galera? Porque ninguém faz como o nosso corpo faz, né, galera? Ele sabe a hora certa e ele sabe dar início a todo esse processo aí muito melhor do que eu e você. Apesar de nós conseguirmos também recriar aí e ativar esses reflexos
de defecação. Beleza, galera? Eu acho que isso é tudo que eu tinha para falar com vocês por hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas e a gente se vê logo mais. Valeu!